E aí, já estamos por aqui novamente e a gente fala de polígonos. Legal, né? Polígonos foi bem assim. Muitos conceitos, muitos detalhes que vocês precisam se organizar, anotar, fazer resumo. Vamos mostrar aqui na revisão rapidinho uns resumos, detalhezinhos, mas é importante que vocês façam o de vocês. E aí dentro desses conceitos, dessas definições todas, né, são características que depois mais na frente a gente vai precisar. Sim. E aí quando a gente fala, porque o quadrilátero, o trapézio. O trapézio, o retângulo. Tem que, na hora, falou o nome, na cabeça já tem que vir um desenho. Né? E isso só acontece se você estiver olhando para o desenho e para o nome. Desenho e nome. Isso. E cada vez mais se familiarizando com o assunto, certo? Perfeito. Vamos de revisão, aula 7.3.2. Geometria plana recém na sua primeira parte, iniciando essa ideia toda, né? Então, polígono é uma figura geométrica plana limitada por segmentos de reta. Fica a dúvida, então uma circunferência é um polígono? É um polígono. Segmento de reta? Segmento de reta. Lembra que nós falamos no gráfico, nós falamos que é uma curva da função. E às vezes a curva é reta, né? E às vezes a curva era reta, às vezes a curva era uma parábola. Isso mesmo. Então, os nomes, né, são assim, características porque foram dados. Mas aí nós vamos ver depois que a circunferência é diferentezinha e tal. Então, existem polígonos de dois tipos, né? Regulares. E irregulares. Os regulares foram os que nós estudamos, tá? Foram os que nós falamos. E os regulares têm um detalhezinho importante. Ele vem o termozinho equi. Isso, são com lados e ângulos com medidas iguais. Pode ser quadrado, pode ser triângulo equilátero. Nós temos pentágono, né, regular, nós temos um hexágono regular. Então você já sabe, olhou lá assim, tem lá o nome do polígono e do lado está escrito regular, o quadrado e o triângulo equilátero não precisa, tá? Mas vamos supor que está assim, ó. Sendo um pentágono regular, tem todos os lados e seus ângulos iguais. Por exemplo, um trapézio retângulo, ele é irregular. Ele não tem lados e ângulos iguais. Perfeito. Né? Aqui nós temos dois ângulos de 90 graus, um é obtuso, o outro é agudo, e então são diferentes, então ele é irregular, tá bom? Okay. Aqui a gente vai mostrar os triângulos, olha que legal, e aqui a gente traz uma classificação todinha. Olha até aqui, coisas a mais do que a gente explicou na aula, né? Os elementos, lado, vértice, né? Aí ele fala de ângulo interno, ângulo externo. Essa primeira figura aí, eu colocaria no meu caderno ampliado com todos esses detalhes, porque aí tá tudo aí, tá completo. Aí aqui a soma dos ângulos internos, trabalhamos na aula. 180 graus, trabalhamos. Trabalhamos também a classificação, né? Quanto aos lados e quanto aos ângulos, a gente trouxe um slide para cada um, lembra? Sim. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. E aqui nós temos informações adicionais, tá? Essa daqui do lado é interessante, porque fala sobre a condição de existência. Né? Para um triângulo existir, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não dá, porque senão não dá para fechar o triângulo. Isso, verdade, então, legal. Para existir um triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo 10, 5 e 3, não existe um triângulo 10, 5 e 3, porque quando eu pegar 5 mais 3 dá 8. E é menor que 10. 8 é menor que 10, então 10 ficou maior. Então não existe esse triângulo. Isso, vamos nos quadriláteros agora falar um pouquinho deles também? Olha aqui ele dividiu ele em todas as categorias, ó. Paralelogramo, o retângulo, o quadrado, losango e os tipos de trapézio. Esse aqui tá top, hein? Isso aqui no caderno dá para estudar e ficar sabido de tudo sobre os quadriláteros. É verdade, né? Então, esses dois mapas mentais aqui são riquíssimos nas informações tratadas nas aulas aí. Vamos dizer que esses dois mapas mentais, esses dois resumos aqui, são resumos fixos dessa nossa primeira aula sobre polígonos. E vocês passam para o caderno da maneira que vocês quiserem. Eu não quero organizar assim, então coloca direitinho aqui, ó. Sim. Professor, eu já copiei o da aula. Quanto mais você copiar, mais propriedade você vai ter. Uma coisa que eu descobri com o nosso trabalho junto aqui em equipe, é que na geometria, quanto mais você olha, quanto mais você faz, mais você gosta e mais você aprende. Mais aprende, né? E geometria tem paródia também, tá? Só que mais na frente. Na verdade, é na parte da geometria espacial, né? Sim. Vamos lá, então! Atividade de sala agora é com vocês. Já já a gente tá de volta.
Já? Rapidinho? Voltamos, rápido. Voltamos, então vamos fazer agora as resoluções, no passo a passo, devagarinho. Quem teve dúvidas, a hora de esclarecer é agora. Pergunta de número 1. Qual a medida de cada ângulo interno do triângulo a seguir? Então, ó, ele quer a medida. Se você achou só o valor de x, você só fez uma parte. Beleza. Porque ele quer a medida de cada ângulo. Ah, tá. Então primeiro a gente vai somar tudo, né? Esse Isso. aqui, 2x mais 20. Mais Mais quem? 4x mais 40. 4x mais 40. Mais quem? 6x mais 60. Mais 6x mais 60. Isso tudo tem que valer? 180, triângulo. Isso mesmo. Estamos falando de ângulos aqui, né? Isso. Beleza. Vamos lá. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau. Então vamos lá. 2x Mais 4x. mais 4x Mais 6x. Beleza. Vai ser igual a 180 menos, vamos trazer para outros membros aqui, para outro membro, menos o 20. Menos o 40. Se a gente quisesse somar tudo também e levar para o outro lado já a soma, pode ser, né? E menos o 60. Então agora a gente tem aqui 2x mais 4x mais 6x. Vai dar 12x. 12x. Igual a quem? 180 tirou 120, né? 120, isso. Sobrou? 60. 60. 60 por 12. Vai dar 5. 60 por 12. O nosso x vale 5. Beleza? Beleza. Só que agora eu quero os ângulos, né? Vamos fazer igual a gente fez aquela hora, dando nome para eles? ABC? Fica melhor, né? A, B, C. Toda criança tem que ler O e ABC. escrever. Aham, ABC. Vamos Lembra? lá. Lembro. O ângulo A é 2 vezes x. Quem é x? 5. 5. Mais 20. 2 vezes 5. 10. Mais 20. 30. Então, o primeiro tem 30 30 graus. O ângulo B, 6 6 vezes vezes x. Quem é 5. x? 5 graus. Mais 60. 60. 6 vezes 5. Dá 30. Mais 60. Dá 90. 90 é o ângulo B. Beleza. E o ângulo C? 4 ângulo- vezes x. Quem é x? O x é 5. 5 mais 40. 4 vezes 5 20. mais 40, Dá 60. 60. Agora, só para cargo de consciência tranquila, soma tudo e vê se dá 180. 30 mais 90, 120. 120 mais 60, 180. Beleza, fechou, deu certinho, né? Aqui ele queria a medida de cada ângulo, tá? Não era a medida de x. Quem chegou em x, beleza, tá certo, só que ficou faltando. Quando a gente somou os 3 ângulos e observou que deu 180, nós tiramos a prova real, não é? Aproveita a prova real. Muito bem. Beleza. Pergunta de número 2. Determine a medida de cada ângulo do quadrilátero a seguir. Ah, de novo então, né? Vamos lá? 2x mais... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Fica melhor. 2x mais 40 mais... Esse 40 ficou feio. 2x mais 40 mais o 55, pode ser? Mais o 55 mais 4x menos 10. Ah, mas tem um menos aqui, pode? Pode, não tem problema nenhum. Mais 5x. Isso tudo tem que valer 360. 360. Peraí, um pouquinho que eu estava na empolgação, já ia botar 180. Aqui é um quadrilátero, né? Então tem que valer 360. Vamos lá resolver a equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Ó, 2x mais quem? 4x Mais 4x mais 5x. O 360, a gente vai passar os outros para o outro membro, né? Então, o 40 estava positivo, passa para lá? Negativo. Menos 40. O 55 estava positivo, passa para lá? Negativo. Menos 55. E o 10 estava negativo, passa para lá? Positivo. Mais 10. 4x mais 2x, 6x mais 5x? 11x. 11x. 360, tira 40. Fica 320. 320, soma 10. Vai dar 330. Tira 55. Tira 30, fica 300. Tira 25, fica 275, não é? Aqui era... Tá certo, tá certo. Tá certo? 200 e quê? Vamos... Ficou 320 mais 10, 330. Uhum, 330 tira 30, fica 300. Isso. Aí tira 25, fica 275. 275. Então, dividido por 11. 275 dividido por 11 dá 25. É a nossa medida de x. Mas não queremos x, né? O que a gente quer mesmo? Os ângulos. Os ângulos, né? Vamos lá.
ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. O ângulo A é 2 vezes o x, que é 25, mais 40. 2 vezes 25? 50. 50 mais 40? 90. 90. Eita. Aqui tá bem fidedigno, né? Porque lá no triângulo 90 ficou meio menorzinho. Isso mesmo. O ângulo B já é o próprio? 55. 55. O ângulo C vai ser 5 vezes 25, porque é 5 vezes x. 5 vezes 25? Dá 125. E aqui tem coerência, porque aqui temos um ângulo obtuso maior que 90, isso. Então tinha que ser isso mesmo. E o ângulo D? 4 vezes 25. Eu acho que era 90, eu acho. Menos 10, né? 4 vezes 25? 100. Tira 10. 90. 90. Beleza. Aí deu 180, 90 mais 90 e 125 mais 55 mais 180. 180, 180, 360. 180, Fechou. 180. 360. Certo? Beleza. Meio apertadinho, mas deu. Você viu que, né, a gente usa a regra, que é a soma dos ângulos internos, mas as operações é matemática pura, é equação do primeiro grau. Isso mesmo. Vamos de pergunta número 3? Sabendo que num quadrilátero regular, quadrilátero regular, já sei que ele está falando do quadrado. É o único. Né? Beleza. Porque são ângulos e lados, como dizem, iguais. Porque, por exemplo, o losango, ele tem lados iguais. Tem lados iguais, mas não tem ângulo. O retângulo tem ângulos iguais, mas não tem os lados iguais. Então, quadrilátero regular só tem um, quadrado. Professor, mas e se eu não lembrasse disso? Não se preocupe, porque está aqui, ó. Os ângulos internos são todos iguais. Então, diga quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular com 10 lados. Aí tem a dica, determine a soma dos ângulos internos e depois divida pela quantidade de lados, né? Então vamos pegar o SN. Isso, vamos fazer o S, 10, né? Vai ser 10 menos 2 vezes 180. 180. Essa é a soma de um decágono, né? 10 menos 2? 8. 8 vezes 180 é a soma dos ângulos internos de um decágono. 1440. 1440, beleza. Isso é somando todos os 10 ângulos. Só que ele quer o ângulo interno, né? Uhum. Ele quer o ângulo interno. Então a gente vai fazer, vamos botar aqui um Azinho, ângulo interno, 1440 dividido por 10, né? São 10 lados, então cada ângulo interno, a gente pode simplificar aqui, vai ter 144 graus. Muito bem. Muito bem. Espera aí, deixa eu só botar assim coloridinho aqui pra gente cortar aqui. Beleza. Top? Legal, né? A gente usou a equação que a gente já conheceu lá, quando a gente falou de soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? E aí a gente substituiu e achou a soma de um decágono, dos ângulos internos de um decágono. Mas eu não queria a soma, a gente queria o ângulo. Então, ele é regular? É regular. Então, divide por 10, que é a quantidade de lados. Lados e ângulos são sempre com a mesma quantidade. Se o polígono tem 10 lados, tem 10 ângulos. Né? Foi falado na aula. Se liga no Enem, vamos lá, finalizando agora uma questão teórica, olha aí como é legal. Agora para acertar, nós precisamos ter todo o embasamento teórico. Temos que analisar uma a uma aí, vamos ver. Das alternativas a seguir, marque aquela que é incorreta, ou seja, tem 5 alternativas, 4 estão certas e uma está errada. Alternativa A. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360? Sim, verdadeiro. Beleza. Todo triângulo equilátero possui lados congruentes. Aí a galera tem que saber o que é congruente, Congruentes é igual, tá? Então todo triângulo equilátero, sim. Igual. Né? Triângulo equilátero, aquele com todos os lados iguais. Verdade. Um polígono é conhecido como regular quando ele possui todos os lados e ângulos congruentes? Verdade. Verdade também. Verdadeiro. Verdade, pura verdade. Eu não vi a letra D, mas a letra E já é verdade, porque o pentágono possui 5 lados e 5 ângulos internos. Verdade. Possui mesmo. O pentágono é com 5, né? Vamos ver a D. Um polígono é convexo quando todos os seus ângulos internos são menores que 180 graus. É verdade também. É verdade, mas cadê a falsa? Então, todas são verdadeiras. Aí aqui, ó, vamos lá. Daqui, nós poderíamos considerar
como uma informação não trabalhada na aula, olha só. A letra D, né? A letra D. Né? Uhum. Porque nós temos 5 informações e, analisando as 5 são verdadeiras. Sim. Então, poderíamos melhorar aqui a pergunta. Qual dessas informações não poderia ser respondida baseada na nossa aula? Conhecimento da aula, porque na aula a gente não falou de polígono convexo. Só na revisão que nós falamos que não é nem convexo, nós falamos de regulares e irregulares. Então, assim, pra galera que estudou bem a aula e olhou esse aqui, falou, é AD, né? Que AD eu não tenho conhecimento, esse polígono convexo aqui, mas, de fato, ela também tá correta. Então, aqui, a formulação da pergunta... Porque para ser convexo tem que ser menor que 180, Isso. Né? Quando passa de 180, porque, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que é o convexo? Vamos mostrar para eles. O convexo. Se o ângulo for maior que 180, 180 é aquele ângulo que fica plano aqui. É o ângulo de meia volta, né? Que a gente viu lá naquele gifzinho, todos os ângulos de dentro de um triângulo somava o 180. Se eu passar dele mais, vai ficar assim. Quando fica assim, a figura vai formar aqui, pronto, uma estrela. Uma estrela tem as pontas assim, não é? E entre os outros lados fica um negócio assim. Então, passou de 180. Passou de 180. Então, ali é um polígono chamado de não convexo. Não convexo. Os convexos são todos menores. Então, todas estão verdadeiras. Todas. Agora, o detalhe, né? Lá na física, você vai estudar côncavo, convexo, né? A questão de lentes. Lentes. Né? Você vai estudar, acho que é segundo ano, acho que é assunto do segundo ano. Segundo ano. Então, aí lá você vai ter uma propriedade bem falada disso. Só que aqui nos polígonos, o convexo é isso. Quando todos os ângulos internos são menores que 180, tá? Então, aqui não teria nenhuma alternativa todas incorreta. Estão verdadeiras. Acontece, né? Aqui ainda bem que nós estamos em fase de estudo. Não é o Enem da vida, senão teria que ter um gabarito, né? Isso. Mas aqui ainda é fase de Mas estudo. Mas aqui todas estão coerentes. A única que com a aula nós não conseguiríamos responder era a letra D. Com a aula, né, com os tópicos da aula, porque na aula nós não destacamos. Podemos até rever isso também para as próximas aulas, né? Porque é interessante que você entenda o convexo e o não convexo. Uma estrela é um polígono porque é fechado, tem ângulos internos, tem ângulos externos, só que ele é um polígono não convexo. Aí eu lembro que eu aprendi assim, se você puxar, né, de um lado da figura, de um dedo da figura, pro outro, e a reta sair da figura, o polígono é não convexo. A gente vai até desenhar lá para mostrar para eles mais ou menos. Mas é esse detalhe. Convexo, qualquer reta que você puxar, fica dentro da figura. O não convexo foge da figura, sai da figura. Olha aí, né? Vamos de brincando com os números, então? Brincando com os números na telinha, tinha uma pergunta lá bem legal. Os quadrados, 92% das pessoas erram. A pergunta é... Quantos quadrados são representados nessa figura? 9? 13? 15? 16? Vamos pintar os quadradinhos de cores diferentes? Rapidinho? Vamos lá. Bom, de cara aqui a gente já vê 4, né? 1, 2, 3, 4. Mas eu vi 5. Porque você pintou, tudinho virou 1. Ah, virou um grande. Então aqui tem mais um. Mais um, então ela tem 5. Ah, tá. Eu tô vendo uns grandes aqui também, ó. 6, vamos já aumentando. 6, 7, aí tem esse aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto, achamos. 13. Não, mas aqui, se juntar esses 4 aqui de baixo, não dá mais um? Ah, tu fala aqui? É, dá mais um. Aqui, né? Aham. Ah, então 13, 14. 14. Ah, então não é 13. Não, porque tem um de baixo também, tem 15. Ah, tem 15 aqui, ó. Tem 15. Opa, peguei a borracha sem querer. Que cor que eu tava? Aqui amarelo. Ali era verde. Ali aqui é azulzinho, né? Azulzinho. Aí depois vermelho foi o todo, né? Aí depois verde, aqui. Aí a gente tava com 13. Amarelo. Aí no amarelo a gente viu que tem o 14 aqui. Isso. Certo? E o 15 E o 15 aqui. Beleza, 15. Não, vamos na resposta? Não, mas dá para fazer outro aqui no meio aqui, ó. Dá para fazer um mais... aqui, ó. Isso. De roxinho aqui, ó. E aí acabaram essas possibilidades, agora sim, porque aí os outros são retângulos e não são quadrados, né? Então a resposta correta de tudo isso são 16 quadrados. E aí nós fizemos aqui, para encontrar os quadrados, olha que interessante, assunto do segundo ano. Nós fizemos uma análise combinatória, nós estamos fazendo combinações ali entre as figuras, montando quadrados, beleza? Legal, né? Será que vocês conseguiram enxergar os 16? Agora eu acredito que sim, né? Mas antes, eu acho que a maioria marcou 13. Se não 15. Esse do meio ali que a gente fez com o último para completar os 16 ali, talvez possa ter ficado meio fora ali do alcance visual da galera, né? Mas
acredito que muitos acharam os 16 aí, certinho? Certinho. Então ficamos por aqui, daquele jeito muito carinhoso de sempre. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!